Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez no canal. Hoje a gente tem um preparo aqui de Dry Rub. Dry Rub é um tempero seco que você usa para esfregar na carne, como na própria significado da palavra em inglês. E aí esse tempero seco ele é preparado com alguns condimentos, temperos, e normalmente você faz o que? Você esfrega ele na carne que você vai assar. Então, tipo, um tipo de temperar essa carne, ao invés de usar só sal e pimenta do reino, por exemplo, a gente prepara esse dry rub e com ele a gente consegue dar um preparo assim, né, e um gosto bem mais saboroso na carne que você vai preparar. Por exemplo, sei lá, uma picanha, um cupim, é que depende assim, tipo, contrafilé, depende muito do gosto aí, né, seu pela carne específica. Mas com esse preparo do dry rub a gente consegue depois temperar qualquer tipo de carne e fica muito bom. Você vai criar na verdade uma crosta de tempero em cima da carne, né, dos dois lados da carne, e colocar ela para assar, independente se vai ser na churrasqueira ou no forno. Ele vai dar um sabor e vai acabar realçando assim, na verdade, o sabor da carne com esse preparo. O pessoal usa bastante dry rub para fazer brisket, que é aquelas carnes que ficam sendo defumadas, tipo como se fosse uma churrasqueira fechada, e aí fica circulando fumaça, e aí essa fumaça ela acaba defumando a carne. Então o dry rub também é usado bastante para esse tipo de preparo de carne. Aqui a gente está usando 5 sachês desse caldo em pó galinha da Maggi e 5 sachês do caldo em pó carne da Maggi também. Então a gente vai misturar num prato ou numa tigela 5 sachês de cada um desses aqui e complementar com alguns outros temperos. A gente não vai acrescentar mais sal, porque esses temperos aqui em pó, né, de sachêzinho, ele já tem bastante sódio. Na verdade, assim, é o sódio suficiente para o preparo e para, tipo, você temperar a sua carne. Então você não precisa depois, na hora que você estiver usando o dry rub assim, temperando a carne, você não precisa complementar ela com o sal. Então, porque aqui a gente já tem a quantidade de sódio suficiente. A gente só vai colocar uma colher de sobremesa de louro em pó, uma colher de sobremesa de noz moscada e também uma colher de sobremesa de páprica doce defumada. E, assim, um pouco menos do que uma colher de sopa, tipo aquelas colheres de chá, por exemplo, de pimenta do reino moído na hora. Então, a ideia de complementar o tempero com esses outros aqui é para tentar dar uma realçada no sabor e tentar, tipo, obviamente deixar o dry rub ainda mais saboroso. Você pode, obviamente, mudar, colocar cúrcuma também se tiver interesse, trocar algum desses ingredientes, tipo, não gosto de noz moscada, mas com esses sabores aqui, tipo, obviamente todos misturados, a gente vai ter um tempero, né, um dry rub muito bom. Eu costumo também colocar cúrcuma, mas tem pessoas que não é muito fã, mas com essa ideia, essa base aqui fica muito bom. Aí no vídeo de hoje a gente tem o apoio da Maggi e da Mimo. Então eu vou colocar os dois Instagrams, tanto da Mimo, que é um parceiro nosso que tipo distribui, né, essas amostras, esses brindes, e a própria Maggi em agradecimento aí pela parceria com a Mimo e obviamente por distribuir esses brindes assim maravilhosos pra gente. Com esses ingredientes aqui eu vou colocar eles num prato, numa tigela e vou misturar todos esses que eu comentei agora há pouco. Então é misturar e depois colocar num pote, num vidrinho aí, tipo, pra você depois usar no dia a dia. A questão da cúrcuma que eu comentei, tipo, eu costumo colocar também uma colherzinha, né, dessa de sobremesa para dar uma realçada no sabor, mas também assim é bem particular. Então você pode acabar mudando às vezes um ou outro item, e a ideia de misturar o caldo em pó, né, sabor galinha, e o em carne é justamente porque cada um tem um tipo de realçador de sabor, fora o glutamato monossódico. Então a gente vai ter um complemento nessa mistura excelente. E quando você usar para temperar qualquer tipo de carne, independente se é carne de ave, né, ou tipo de boi, vaca, etc., a gente vai ter aí tipo um dry rub muito bom. Que eu coloquei todos esses ingredientes, misturei todos eles num prato, numa tigela, e assim, o cheiro tá excelente. Pena que, né, o vídeo não tem cheiro para vocês sentirem. Então eu tenho uma mistura aqui que, né, gera, né, e cria pra gente esse dry rub, é muito boa. E, né, relembrando, a ideia desse tempero, né, desse preparo em pó é justamente para você esfregar na carne. Então você vai meio que lambuzar sua carne com esse pó e colocar ela para assar. E tipo, esse pó ele vai acabar penetrando na carne e vai
dá um sabor excelente, independente, né, obviamente, do tipo de carne. Aqui com essa mistura pronta, bem misturada, você pode ver que está bem uniforme, né, tipo bem homogêneo. Aí a gente vai colocar num potezinho tipo desses de tempero pronto, etc, da sua preferência, e usar aqui, esse aqui inclusive ele tem uma tampa como uma boca grande, justamente porque aí facilita pra gente jogar ela por cima da nossa carne quando a gente for temperar. E um outro ingrediente também que eu costumo colocar, eu nem coloquei no vídeo esse, tipo, pra não, meio que não assustar o pessoal, é açúcar. Então, umas 2 colheres de açúcar no preparo do dry rub. Porque o açúcar, na hora que ele tá, né, temperando a carne e obviamente a carne estiver assando, ele acaba meio que caramelizando junto com o tempero. E ele dá um toque, tipo, bem suave, adocicado. Mas é muito suave. Mesmo sendo essas 2 colheres de sopa, eu coloquei aqui no preparo do meu. Ele, tipo, é um ingrediente que, assim, faz uma diferença muito boa, né? Tipo, e dá um diferencial assim, no tempero do modo geral. Então, eu recomendo. Eu não coloquei ele no início justamente do vídeo pra não assustar, né? Tipo, falar açúcar no tempero salgado, mas a ideia é justamente essa, que você tem esse complemento de sabores e vale muito a pena. Então, a sugestão extra aí, né? A dica do D'Angelo, vamos falar assim, é umas 2 colheres de sopa, né? De açúcar, que vai realçar justamente esse sabor. Tá aqui, ó, um potezinho, né? Então com essas quantidades que eu mencionei, né? Consegui ter um pote desse aqui, tipo, né, cheio até a boca, 150 gramas aqui de tempero, né, dry rub pronto. E é isso. Aí agora é só você usar a gosto aí nas suas carnes, nos seus preparos. Obrigado mais uma vez. Se quiser seguir lá no meu Instagram particular, fica às ordens, né? Se quiser não, né? Dá aquela moral pra gente mesmo, né? Se inscreve aqui no canal do YouTube, segue lá no Instagram particular, ativa as notificações no YouTube, etc. Toda aquela parte social aí que vocês já estão cansados de saber, beleza? Obrigado, mais uma vez aí, bom apetite e aproveitem!